Meu país está quente e tão quente quanto pode ser. Incrível. Se você voltar 6 meses, estava frio como nunca. Foi um constrangimento o que estava acontecendo. E agora eu acho que temos o país mais quente do mundo. Nem acho que haja comparação. Me disseram isso também no Oriente Médio. Os 3 governantes, 3 homens muito bons que foram muito gentis conosco, disseram: é impressionante a transformação dos Estados Unidos da América. Eles nunca viram nada acontecer tão rápido. Isso foi em 4 ou 5 meses, na verdade, desde 5 de novembro. Temos o país mais quente do mundo agora, então estamos indo bem e vamos continuar assim. E vamos nos divertir muito. Vamos fazer muita gente feliz, muita gente bem. E é por isso que estamos aqui. E quero agradecer a todos vocês por estarem conosco na grande Casa Branca. Não há nada igual, não há nada como... Toda vez que entro, digo, cara, este lugar é realmente especial. Você nunca se acostuma com isso. É verdade. Enquanto celebramos um marco histórico em nossa missão de tornar a América saudável novamente, começamos com o Make America Great Again. Talvez não possa usar sem pagar. Eu tenho os direitos autorais. Maha, ele vai para o Maha. Mas não, o Maha ficou popular. Nos últimos anos construímos uma coalizão imparável de mães e pais, médicos e jovens e cidadãos de todas as origens que se uniram para proteger nossas crianças. Muito importante manter os produtos químicos perigosos fora do nosso suprimento de alimentos, tirar substâncias tóxicas do nosso meio ambiente e entregar ao povo americano os fatos sobre para onde realmente estamos indo. E nós queremos ter o que merecemos, queremos ser saudáveis e queremos que muitas coisas boas aconteçam. E eu acho que vamos conseguir isso. Eu acho que isso é só o começo. Temos algumas das pessoas mais brilhantes sentadas neste painel. E da mesma forma, na plateia, reconheço muitos. Muitos deles fazem parte da administração. Conosco hoje está o homem que lutou mais do que qualquer um que eu conheça para trazer essas questões ao centro da política americana, nosso secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Bob, muito obrigado. Também estamos acompanhados pelos secretários Brooke Rollins, Scott Turner, Linda McMahon, Doug Collins, Doug Burgum, Laurie Chavez Derrimer. Você está fazendo um trabalho muito bom, Laurie. Você sabe, ela considerando que é uma democrata, sabe? Os sindicatos disseram que ela é realmente boa. Eu fiz isso e fui muito criticado por isso. Todos disseram que fizemos um ótimo trabalho e agora estão satisfeitos com você. Ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Assim como o administrador da EPA, Liz Elden, o diretor de orçamento Roosevelt e a administradora da SBA, Kelly Loeffler. A Kelly tem sido incrível. Ela comanda a pequena empresa, que na verdade é o maior negócio que existe, certo? Sim. Ela não fazia ideia do tamanho. Você está indo muito bem. Comissário da FDA, Dr. Marty Makary. Obrigado, Marty. Uhul. Diretor do INEA, Dr. Jay Bhattacharya. Muito obrigado, Jay. Obrigado. Uhum. E vamos ver quem temos aqui. Administrador do CMS, Dr. Mehmet Oz, um cara incrível, na verdade. Muito obrigado, Mehmet. Um amigo meu de longa data, um grande senador, Roger Marshall. Roger, obrigado. Governadores Mike Brown, Jim Pilon, Patrick Morrisey. Deputados Vern Buchanan, ex-presidente da Câmara Newt Gingrich. Newt, um homem muito quieto, um homem silencioso. Bom te ver, Newt. 4 meses atrás, criei a Comissão Presidencial para tornar a América saudável novamente. E hoje a comissão entrega oficialmente seu primeiro relatório sobre a saúde infantil. Uhul. Aqui estão apenas algumas das descobertas alarmantes, e elas realmente são alarmantes. É inacreditável, terrível. Mais de 40% das crianças americanas agora têm pelo menos uma condição crônica de saúde. Desde a década de 1970, as taxas de câncer infantil dispararam, em muitos casos, em quase 50%, 50%. Enquanto na década de 1960, menos de 5% das crianças eram obesas, agora mais de 20% são
estão obesas. Algumas décadas atrás, uma em cada uma. Pense nisso. Essa, para mim, é a que mais me toca e parece estar piorando a cada vez. Há apenas algumas décadas, uma em cada 10 mil crianças tinha autismo. Hoje é uma em cada 31. Da última vez que eu vi, o número era 1 em 34, certo? Agora é 1 em 31. Há algo errado e nós não vamos parar até derrotarmos a epidemia de doenças crônicas na América. Nós vamos conseguir. Pela primeira vez, este relatório examina algumas das causas fundamentais que muitos acreditam estar deixando nossas crianças mais doentes e nossa população mais doente, eu diria. Isso, não para nas crianças, é a nossa população também. Como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, a medicalização e prescrição excessivas e a exposição generalizada a produtos químicos potencialmente tóxicos. Diferente de outras administrações, nós não seremos silenciados ou intimidados por lobistas corporativos ou interesses especiais. E eu quero que este grupo faça o que for necessário. Nós temos que deixar tudo claro. Em alguns casos não vai ser agradável ou bonito, mas precisamos fazer isso. Quando você ouve 10 mil, era 1 em 10 mil e agora é 1 em 31 para autismo, eu acho que isso é simplesmente terrível. Tem que ser algo externo, tem que ser algo induzido artificialmente. Tem que ser, e não permitiremos que nosso sistema de saúde pública seja capturado pelas mesmas indústrias que deveria fiscalizar. Por isso estamos exigindo respostas. O público está exigindo respostas e é por isso que estamos aqui. Já estamos eliminando gradualmente 8 dos corantes alimentares artificiais mais comuns. Uhul! E nós acabamos com os conflitos de interesse mais graves na FDA. Havia muitos conflitos por lá. No início desta semana, aprovamos um pedido de isenção do SNAP de Nebraska para que eles possam impedir que o dinheiro dos contribuintes seja usado para tornar nossas crianças obesas. Entendo que pedidos de mais 3 estados serão aprovados em breve e espera-se que mais solicitações cheguem nas próximas semanas. Nos próximos 80 dias, a comissão irá se basear no trabalho apresentado neste relatório para desenvolver um roteiro de reformas ousadas e transformadoras em saúde pública para nossa consideração. É uma consideração e vamos expor os fatos. Deixe-me parabenizar todo o movimento Marra. Esse movimento se tornou muito popular. As pessoas estão realmente... Eu digo a vocês, elas estão enlouquecendo com o Marra. Elas estão enlouquecendo, não é? E estou ansioso para continuar esse progresso histórico. E eu vou dizer isso, todo esse grupo, toda essa mesa, eles são muito... Sabe, eu uso uma palavra que porque na verdade é uma palavra bonita. Os democratas usaram essa palavra no lugar de liberal, usando progressista. Eu diria que vocês são muito progressistas, no sentido de estarem à frente. Eles não são progressistas, eles não podem usar essa palavra. Isso mesmo. E por isso não vou usar essa palavra para descrever vocês, mas vocês são pensadores muito avançados. Vocês são pensadores incríveis e nós agradecemos por tê-los aqui. Há um talento tremendo ao redor desta mesa, das pessoas mais respeitadas do mundo, na verdade. E sabe, eu sou fã do Bob há anos. Ele veio me ver há 13, 14, 15 anos atrás, eu me lembro, e depois foi embora. E eu repeti algumas das declarações que ele fez, porque eu concordava com a mesma coisa e nós dois passamos por um inferno. Você se lembra disso? Foi algo enorme. Mas sabe de uma coisa? No final nós estávamos certos. Foi meio interessante. Mas eu fui amigo do Bob e ele também já foi um adversário. Você sabe, ele tentou impedir alguns dos meus projetos. Em um caso, ele conseguiu parar um projeto e eu fiquei muito irritado. Cerca de 4 meses depois, nós entramos em uma espécie de depressão e eu economizei uma baita grana porque ele parou o projeto. De nada. Então nunca me importei. Eu sempre disse, muito obrigado por ter impedido aquele grande projeto que eu ia fazer.
Mas ele é um cara fantástico e, Bob, estamos com você o tempo todo. E sua linda esposa está sentada bem na primeira fila e ela sempre esteve ao seu lado. E, sabe, foi muito interessante quando o Bob chegou. Eu realmente queria que o Bob se juntasse e ele estava indo muito bem como candidato, realmente muito bem. Ele estava sendo tratado de forma muito injusta pelo outro lado, mas estava indo tão bem que acabaram te tratando injustamente. Eles não tinham escolha. Acho que eles disseram, para se qualificar, Newt, você precisava ter 80% dos votos, certo? Lembra do acordo? Precisava de 80% dos votos para concorrer com Joe Biden. Sim. E o Bob achou isso um pouco injusto e foi basicamente isso. E ele se juntou a nós e tivemos muita sorte. Mas você realmente ajudou e eu quero te agradecer muito, de verdade. Estamos com você o tempo todo. Obrigado. Estamos com você o tempo todo. Então, Bob, se você quiser, por favor, compartilhe seus pensamentos com ele. Bem, muito obrigado, senhor presidente. Eu realmente quero dizer algo porque recebo muito crédito por direcionar esta administração para o movimento Marra. Mas eu entrei para a campanha em agosto. Eu me juntei ao presidente Trump em agosto e, você sabe, passei de independente para a campanha dele. Mas foi em junho que ele fez um discurso especificamente sobre esse assunto. Foi um discurso Marra antes mesmo de o Marra existir. E naquele momento eu prestei atenção àquele discurso e pensei, aqui há um potencial para um terreno comum. Quero agradecer pela sua visão, pela sua coragem, por se posicionar. Você sabe, o presidente Trump é um presidente populista. Ele é um presidente, é acusado de dar dinheiro para bilionários e todas essas coisas. A gente ouve isso o tempo todo. Mas ele está do lado da classe média, da classe trabalhadora, dos pobres deste país. Pessoas... E eu tenho acompanhado, conheci todos os presidentes, desde que meu tio foi presidente, e nunca vi um presidente, seja democrata ou republicano, que esteja disposto a enfrentar a indústria quando isso é o certo a se fazer, e que esteja disposto a falar sobre questões realmente difíceis e a manter uma posição firme sobre esses assuntos. Nunca vi nada parecido e sou muito, muito grato a você. Eu estive repetidas vezes sentado com a indústria em uma sala com ele e ouvi ele dizer, não podemos fazer isso, vamos fazer algo diferente, dar notícias que eles não queriam ouvir. Então sou grato por isso. Isso é um marco. Nunca na história dos Estados Unidos o governo federal tomou uma posição sobre saúde pública como esta. E por causa da liderança do presidente Trump, não é apenas um secretário de gabinete, é todo o governo que está por trás deste relatório. E posso dizer novamente, eu falei um pouco sobre quando conheci Rachel Carson quando era menino. Meu tio tentou fazer isso, mas ele foi morto e isso nunca foi realizado. E desde então, estamos esperando por um presidente que se levantasse e falasse em nome da saúde do povo americano e dissesse, não há diferença entre boa política econômica, boa política ambiental, boa política de saúde pública e boa política industrial. Podemos ter todas elas, mas precisamos de um gabinete unido e precisamos avançar como um só povo. Quero agradecer por isso, presidente Trump. Muito obrigado, Uhul. Obrigado. No fundo, este relatório é um chamado à ação pelo bom senso. Confiamos demais em pesquisas conflitantes, ignoramos o bom senso ou o que alguns chamariam de intuição materna. É bom senso que alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes contribuem para doenças crônicas. É bom senso que tempo excessivo de tela e isolamento levam à ansiedade e depressão, especialmente em crianças. É bom senso que exercícios e alimentação saudável devem vir antes de prescrições e cirurgias. É bom senso que nem todas as calorias têm o mesmo valor nutricional. É bom senso que medicar excessivamente as crianças é perigoso.
É bom senso que podemos celebrar as inovações da vida moderna, enquanto também exigimos uma investigação destemida para melhorar os efeitos negativos de medicamentos, da agricultura e das práticas ambientais. É bom senso que pesquisas financiadas por corporações merecem mais escrutínio do que estudos independentes. Estou muito orgulhoso deste gabinete e, em particular, da secretária Hollins e do administrador Zeldin, que, novamente vou dizer pela terceira vez, trabalharam até muito tarde da noite, entrando pela madrugada para que isso acontecesse, e de toda a liderança da equipe da Casa Branca, começando por Stephen Miller e Heidi Overton, doutora Heidi Overton, com Vince Haley. A liderança deles e a firmeza em nos levar até a linha de chegada não teríamos conseguido sem eles. Eles nos ajudaram a lidar com questões importantes e comprometeram esta administração a resolver grandes e complexos desafios, como a saúde das crianças. Estamos aqui acompanhados por senadores, defensores, governadores com quem trabalhei e CEOs que conheço, todos prontos para começar a cumprir essa missão. Este é o início de uma conversa nacional que vamos ter com maturidade, com nuances, pela primeira vez na história, graças à sua liderança, presidente Trump. Há um motivo pelo qual as mães Marra ficaram do seu lado, presidente Trump. Se esta administração tiver a coragem de dizer a verdade e resolver problemas por meio da inovação e não por meio de regulamentações paternalistas. Presidente Trump, é uma honra apresentar-lhe o relatório Marra e trabalhar com este gabinete incrível que o senhor reuniu para tornar nossas crianças saudáveis novamente. 3. Coisas. Primeiro, em nome de uma nação extremamente grata e em nome de muitas mães Marra extremamente gratas que estão por aí, secretário Kennedy e senhor presidente, obrigado. Vejo uma mãe e avó Marra em nossa incrível chefe de gabinete bem ali, Susie Wiles. Vejo uma mãe Marra em Caroline Leavitt e em todo o nosso gabinete. O senhor, meu filho mais velho, Luke, está aqui. Levante-se, Luke. Sou uma mãe Marra de 4 filhos. E isso toca especialmente de perto para cada um de nós nesta sala. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Senhor mencionou em seu discurso que estamos no caminho para assinar vários acordos de isenção do SNAP para tirar alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas do nosso sistema de vale alimentação. E eu estou tão orgulhosa. Sou muito orgulhosa de anunciar que na segunda-feira estive em Nebraska com o governador Pillen, onde assinamos o primeiro. Há 1 hora assinei o segundo para o governador Brown em Indiana. Ele talvez nem saiba disso, eu tenho aqui comigo, Senhor. Também assinei o terceiro para a governadora Kim Reynolds de Iowa, há cerca de 1 hora, com mais meia dúzia a caminho. E, Senhor, isso nunca aconteceu antes, nem em administrações republicanas, nem democratas. Nunca conseguimos fazer isso antes, então estou muito orgulhosa e muito grata pela sua liderança. Temos aqui o governador Morrissey, que foi o primeiro a se inscrever da Virgínia Ocidental. Governador Morrissey. Vamos garantir que o senhor esteja no topo da lista. Eu peço desculpas. A governadora Sanders tem sido uma líder, o governador Polis do Colorado. Tem sido notável como esses governadores se posicionaram. Esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, Senhor, é que todos sabemos que no centro de tornar a América saudável novamente está tornar a agricultura americana grande novamente. Sem a agricultura americana no centro dessa discussão, nós temos o sistema agrícola mais robusto, mais seguro e melhor do mundo.
e em parceria com a incrível secretária Kennedy e todos esses patriotas extraordinários sentados ao redor desta mesa, sob a liderança do extraordinário presidente Donald J. Trump, nós vamos tornar a América saudável novamente. E que honra é fazer parte disso. Bem, obrigado, senhor. Muito obrigado. Olá. Sim. Senhor Policyman, você gostaria de dizer algo? Bem, Grande homem das políticas aqui. Bem, então, já foi dito tanto, mas em seus comentários, senhor presidente, o senhor deixou claro, Este é o Vince Haley, a propósito. em seus comentários e no relatório, fica muito claro que não há vacas sagradas quando se trata da saúde de nossos filhos. Nós estamos mostrando coragem para revirar cada pedra e descobrir, investigar o que está por trás da crise de doenças crônicas infantis. E é isso que este relatório representa, senhor. Ok. Obrigado, Vince. Obrigado, Vinci. A propósito, você vai deixar as pessoas falarem? Você já deixou todo mundo falar. Ótimo. A maioria já falou. Muito bom. Mas a mídia falsa não estava aqui. O que está acontecendo? Quero dizer, não é? Oz, quero te agradecer pelo seu trabalho. Você gostaria de dizer algo para a imprensa? Obrigado, senhor. Eu acho que é uma falha moral se não enfrentarmos isso, mas definitivamente também é uma falha financeira. 50% das crianças estão no Medicaid ou no programa CHIP. É uma obrigação que todos nós temos de enfrentar essa realidade que, como você sabe, né, o custo do Medicaid aumentou 50% em 5 anos. Certo. Agradeço muito por terem tido a coragem de encomendar este relatório ao secretário Kennedy, ao secretário Rawlings, Liz Zeldin e a todos deste painel por conseguirem realizar o que não foi feito desde que esta lei do Medicare e Medicaid foi criada em 1965. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Oz. Muito obrigado. Um homem que é tão respeitado, Dr. Marty McCary. Você poderia dizer algumas palavras, por favor? Obrigado, senhor presidente. Os Estados Unidos são os melhores do mundo quando se trata de terapia com feixe de prótons, CAR-T, operações sofisticadas, mas quando se trata da saúde da população tem sido um fracasso de 50 anos. E nós precisamos mudar de rumo. E só quando você teve a coragem de nos deixar enfrentar essas grandes questões, como Vince Haley disse, sem nenhum tema intocável, é que conseguimos mudar. E eu acho que isso vai transformar nosso sistema de saúde de um sistema reacionário, né, onde os médicos estão apenas apagando incêndios, para um sistema proativo. Então, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Marty. Homem altamente respeitado. Jay, por favor, diga algumas palavras. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu já disse antes que é chocante para mim o que este relatório diz, que é que nossos filhos vão viver menos tempo, terão vidas menos saudáveis e mais infelizes do que nós, como pais. Nós não podemos aceitar isso. Estou muito orgulhoso de fazer parte deste meu momento, porque esse não precisa ser o futuro. Podemos mudar as coisas fazendo ciência de excelência, com padrão ouro, entendendo as causas profundas de todos esses problemas e revertendo-os. E senhor presidente, este é um momento enormemente importante porque, é a partir deste momento que vamos mudar de rumo para que nossos filhos vivam mais do que nós, tenham mais saúde do que nós e sejam mais felizes do que nós fomos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Jay. Bom trabalho, Jay. Tenho que dizer, nós temos os melhores fazendeiros do mundo e, amamos nossos fazendeiros e queremos prestar respeito aos nossos fazendeiros e sempre faremos isso. E nós vencemos entre os fazendeiros por uma grande margem na eleição, em todas as eleições, nas 3 eleições. E vencemos por muito nunca vou esquecer disso. E eles estão sempre em nossos pensamentos. E representando, eu acho que os fazendeiros, melhor do que praticamente qualquer um pode fazer, está o senador Roger Marshall. Você poderia dizer algumas palavras, Roger, por favor? Senhor presidente, ainda não estamos cansados de vencer. Parabéns. Que semana você teve? No exterior, uma vitória atrás da outra. Um grande e belo projeto de lei aprovado na Câmara esta manhã. Você é o melhor finalizador do jogo e este também é um dos dias mais importantes da minha vida profissionalmente falando. E eu só quero reconhecer minha mãe Marra aqui também, que minha esposa Lana foi uma enfermeira Marra, uma mãe Marra e uma avó Marra. Agora, Lana, você poderia se levantar também? Minha esposa...
Senhor presidente, como o senhor sabe, passei 25 anos fazendo partos quase todos os dias. Vimos uma enorme epidemia de diabetes gestacional e isso explodiu em tantas direções diferentes agora. Temos uma epidemia em saúde mental entre jovens, taxas de obesidade de 20% a 30%. 20% das crianças tomam medicamento prescrito, 60% a 70% dos adultos tomam medicamento prescrito. Nós podemos fazer melhor do que isso. E tudo começa com o agricultor, começa com a saúde do solo. E eu só quero que o senhor saiba que nossos agricultores também estão muito comprometidos com isso. E muitos deles já estão fazendo coisas incríveis. Eles estão tornando o solo mais saudável, estão usando menos pesticidas, estão fazendo tudo certo. Vai levar um pouco mais de esforço e tempo para que todos adotem essas práticas, mas o agricultor e o pecuarista americano foram os primeiros ambientalistas, os primeiros conservacionistas, e eles estarão aqui trabalhando ao nosso lado e agradecemos também o seu apoio a eles. Obrigado, Roger. Bem, obrigado. Então, acho que vou encerrar dizendo apenas que algo aconteceu há uma semana que foi muito, muito importante. Profundo, mas muito importante de várias maneiras. Por anos eu percebi que outros países pagavam muito menos por remédios e produtos farmacêuticos do que nós. Mas não estou falando de 2% a menos ou 10%, o que já seria bom, mas não estou falando de 20%, 25% ou 30%. Quero dizer, às vezes nós pagávamos 10 vezes mais, 12 vezes mais, 13 vezes mais do que outros países, onde pessoas do nosso país eram vistas indo ao México e indo para outros países, viajando e trazendo seus medicamentos de volta, porque, em Londres, por exemplo, conseguiam comprar um remédio por 1/10 do preço do que custava na cidade de Nova York. E eu observei isso e observei durante o meu mandato e não gostei mesmo. E é um sistema muito complexo, mas, sabe, nós também somos inteligentes, talvez muito mais inteligentes do que eles. E, em algum momento, tivemos que descobrir, ouvi dizer que era o intermediário. Ninguém me disse quem era o intermediário, ninguém sabia quem era, ninguém nunca ouviu falar. Tudo o que eu ouvia era sobre o intermediário. Eu dizia, devem ser as pessoas mais ricas do mundo, seja lá quem forem. Nós nem sabemos se existe mesmo um intermediário. Só sei que os medicamentos custavam 10 vezes mais, às vezes até mais, e realmente me aprofundei nisso no último ano e consegui entender todo o sistema. E por várias e diversas razões, os Estados Unidos da América estavam sendo enganados e nós estávamos sendo aproveitados e ridicularizados por anos e anos. E eu disse, isso não vai acontecer mais. E eu trouxe um grande cavalheiro, o chefe da Eli Lilly, e que é excelente. Ele realmente ele é excelente. Ele fez um trabalho fantástico e outros também. Mas das empresas, e eu discutia com eles. Eu realmente tive debates com eles. E basicamente, era um debate impossível de perder. Você teria que ser um péssimo debatedor para perder aquele debate, né? Porque eles não conseguiam justificar. Eles tentavam dizer, bem, sabe, nós pagamos por pesquisa e desenvolvimento e os Estados Unidos concordaram em pagar 100%. Eu disse, por quê? Por que estamos pagando? E, aliás, esse nem era o valor real, porque ainda seria muito alto mesmo se você considerasse toda a pesquisa e desenvolvimento. Mas há outros países que são muito mais agressivos do que nós em relação aos seus representantes. E eles definiam um preço para um medicamento e diziam, deixem os Estados Unidos pagarem o resto. Nós estávamos subsidiando o mundo inteiro. E eu disse, não vamos mais fazer isso. Fomos motivo de chacota por tantos anos. Nos últimos 4 anos fomos motivo de chacota. Eu disse isso. Somos motivo de chacota e agora somos os mais respeitados. E somos o país mais em alta do mundo. Vamos continuar assim. Vamos fazer isso também com o custo dos medicamentos. E então eu disse, vou fazer algo que é muito impopular para um pequeno grupo de pessoas, principalmente para os donos das empresas farmacêuticas e outros. E eu nem estou culpando eles. Eles conseguiram se aproveitar da situação, mas na verdade foram outras nações que tiraram vantagem de nós, porque as empresas farmacêuticas estavam sob o controle delas. E eles diziam, é isso que eu vou pagar, e a União Europeia estava no topo da lista, pode acreditar. Nós vamos pagar $20 por isso e não vamos pagar mais do que isso. E os Estados Unidos pagavam $240 pela mesma coisa que eles pagavam 20.
Eles diziam, deixe os Estados Unidos pagarem o resto. E por anos, eles continuaram assim, sem rumo, e faziam isso, até que eu comecei a fazer mudanças. E eu nunca vou esquecer o final do meu primeiro mandato, que foi muito bem sucedido. Tivemos o melhor mercado de ações de todos os tempos, tivemos a melhor economia de todos os tempos, entre todos os presidentes. Crescemos 88% no mercado de ações, por exemplo, e acho que 116% em um dos outros índices. E nós estávamos, indo bem, mas eu nunca... Essa questão dos custos dos medicamentos sempre me incomodou, então comecei a estudar isso de verdade. E é algo muito complicado. E eu disse, sabe de uma coisa? Estamos pagando muito mais e exigi o status de nação favorecida. Somos o maior comprador, somos o melhor comprador, somos o comprador mais sólido. Fomos nós que pagamos por toda a pesquisa e desenvolvimento. E eu disse, vamos fazer algo que vai abalar as estruturas. Então, no final do meu primeiro mandato, eu estava muito orgulhoso, porque foi a primeira vez em 28 anos que algum presidente reduziu os preços dos medicamentos durante 4 anos de governo. E você sabe qual foi esse número? 1/4%. Sim. Mas caiu. 1/4, pense nisso. 1/4% é muito pouco. Basicamente, eles permaneceram os mesmos. Mas eu queria reduzir e estava muito orgulhoso. Achei que era o melhor cara do mundo. Eu reduzi em 1/4%. E eu fazia coletivas de imprensa me gabando. Eu sou o único que fez isso em 28 anos. E então eu disse, isso não é muita coisa, porque ainda estávamos pagando muito mais. E eu decidi que precisava quebrar o sistema e é o lobby mais poderoso do mundo, o das empresas farmacêuticas. Eles são os mais poderosos. E não estou dizendo se é bom ou ruim, não estou dizendo nada, mas eles têm um poder enorme sobre o Senado, sobre a Câmara, sobre os governadores, sobre todo mundo. E eles gastam mais dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. E eu disse, eu não me importo, eu só preciso fazer eu tenho que fazer o que é certo. E eu declarei nossa cláusula de nação mais favorecida, onde os Estados Unidos, a partir de agora, vão pagar exatamente o mesmo preço que o menor preço em qualquer lugar do mundo. Em outras palavras, se você pegar... Certo? Em outras palavras, se você pegar o país que está pagando e digamos que em certa parte você sabe, pode haver algum país por aí que paga um pouco menos por motivos muito bons, por causa de uma coisa chamada pobreza ou algo assim. Mas nós pegamos o país que paga menos, digamos, os países da União Europeia como um todo, isso estaria ótimo. Ou pegar países individuais dentro da União Europeia, ou pegar vários países que ninguém nunca ouviu falar, nós pagamos o menor valor. E o que isso vai significar, e eu gostaria de colocar alguém para fiscalizar isso, porque deveria começar imediatamente. Não deveria começar em 2, 3 ou 5 anos. Sempre dizem, entra em vigor, Marty. Entra em vigor, senhor, em 4 anos. Você sabe, e aí em 4 anos eles mudam tudo. Isso deveria significar, então, lembre-se que eu disse que ficaria feliz com 1/4%. Isso pode significar uma redução de 70% a 89% em medicamentos e produtos farmacêuticos. Ótimo. Isso é um pouco diferente, não é? E, na verdade, alguns congressistas já me ligaram e disseram, senhor, podemos conversar sobre isso? Eu disse não. Eles queriam conversar porque... é um poder tremendo contra eles, e eu entendo isso. E todos eles estavam envolvidos. Os senadores também estavam. Vejo o Roger sorrindo e provavelmente o Roger também estava. Mas sabe de uma coisa? Ele quer fazer a coisa certa, não é? Ele quer fazer a coisa certa. E nós estamos fazendo a coisa certa. Estamos sendo aproveitados, e esqueça a indústria farmacêutica. Estamos sendo aproveitados por outros países que insistiram com as empresas farmacêuticas que iriam pagar X dólares. Nós não vamos pagar mais e vocês não vão fazer negócios aqui. E eles foram duros quanto a isso, porque essas pessoas quase tinham medo deles. E agora vamos conseguir uma redução no custo dos medicamentos de até 89% em alguns casos, mas 50% já seria um número baixo, ruim. Então pense nisso, 50% contra 1/4%. Pense nisso. 85, 89, 91, 72%. Serão números enormes.
Vai ser incrível para o Medicare, incrível para todas as formas de assistência à saúde. O Medicare vai ter um impacto enorme, tão grande, que ninguém consegue calcular. Quero dizer, isso pode cair 25%, 30%. Os medicamentos, eles são uma parte muito importante disso, certo? Então, uma parte muito importante. Portanto, isso vai afetar tudo. Vai afetar toda a sua vida. A quantidade de dinheiro que você vai economizar será incalculável. Ninguém consegue acreditar que eu tive coragem de fazer isso. Eu não acho que seja coragem. Acho que teria sido coragem não fazer isso. Vou te dizer, não fazer teria exigido muito mais coragem, porque eu já estava cansado disso. E eu estava ouvindo esses caras, e eles, você sabe, ganham muito dinheiro todo ano, milhões e milhões de dólares por ano. E eu concordo, porque no começo, por causa da complexidade, você saía de uma sala, ouvia eles conversando e, sabe, eles quase te convenciam de que era um ótimo sistema. É um sistema maravilhoso mesmo que estivéssemos pagando 10 vezes mais. É por isso que eles ganham 30 milhões de dólares por ano, porque eram bons, mas não são mais. E um deles simplesmente levantou as mãos depois que eu insisti tanto com ele. Ele disse, eu não consigo mais fazer isso. A coisa mais difícil que eu tenho que fazer é tentar justificar essa droga. Eu não consigo mais fazer isso. Uma das maiores empresas, eu não consigo mais fazer isso. Assim que ele disse isso, foi como? Incrível, porque eu entendi exatamente que ele não conseguia mais. Ele disse que a coisa mais difícil que ele tinha que fazer era tentar justificar porque estamos pagando $200 por algo enquanto outra pessoa paga 12. Esse é um país vizinho. Pegue o Canadá, por exemplo. Quero dizer, as pessoas vão até o Canadá para fazer compras porque os preços são muito mais baixos. E isso não vai mais acontecer. Então vamos pegar o país com o menor preço em qualquer lugar do mundo e é isso que vamos pagar. E vamos economizar de 50% a 89%. E esses são valores grandes. Esses são números impressionantes. Não vai mais existir situação em que pagamos 10 vezes mais do que outra pessoa. E uma coisa que é muito importante e precisa ser implementada já está feita. Eu já dei a ordem, está feito. Mas precisamos de alguém com muita força e muito poder, porque é preciso implementar isso. Porque esses países vão lutar até o fim. Eles não querem que isso aconteça porque eles vão subir. Agora, há muito mais pessoas envolvidas no mundo do que aqui. Então, eles vão subir um pouco, talvez 15%, 20%, e nós vamos cair 60%, 70% ou 80%. Mas eles vão enfrentar as empresas farmacêuticas. As farmacêuticas preocupadas, pois haverá resistência. E tudo bem. Se eles lutarem, vamos simplesmente dizer que tudo bem. Não vamos deixar vocês venderem mais carros nos Estados Unidos ou venderem mais nada. Vinho ou licor ou álcool ou algo que, na verdade, é muito, muito mais importante para eles do que os medicamentos. E nós vamos ser capazes de forçar essa questão se for necessário. Eles deveriam fazer isso. Estamos empatando. Eles deveriam fazer isso. E você sabe, as empresas farmacêuticas também deveriam se sair bem. Isso não deveria afetar negativamente as ações deles. Eu não acho que isso vai acontecer. Basicamente, vai ser a mesma quantia de dinheiro, mas ela será redistribuída e será redistribuída. Então, eles vão pagar um pouco mais. Nós vamos pagar muito menos, um pouco mais, porque há muito mais pessoas. Então, você sabe, é um número maior, é um número maior. E então, Bob, eu gostaria de pedir a você e ao Dr. Oz e Marty, talvez, e Jay, e talvez representando os políticos do mundo, eu posso perguntar ao Roger, que é tão bom com todo esse assunto, se vocês poderiam ser muito, muito firmes e muito contundentes, de certa forma. Não é fácil. Vocês sabem, vão ter que fazer isso acontecer. As empresas farmacêuticas vão dizer que não vão fazer isso, talvez realmente não façam. E se elas não fizerem, nós não vamos fazer negócios com esse país ou esses países. Mas vamos ter que ser muito duros, até que tudo esteja totalmente estabilizado e igualado. E, Oz, quero dizer, vejo que seus olhos estão brilhando, porque você fala sobre isso há muito tempo, mas nunca teve alguém disposto a fazer. Mas eu estou disposto a fazer isso. Acho que isso vai ser lembrado como uma das coisas mais importantes que já fizemos, porque os custos dos medicamentos estão caindo. Pense nisso. Todos os anos, durante 21 anos, os custos aumentaram e agora estão caindo, talvez em 85%, 80%. Estou te dizendo, 89% em 2 casos, corte de 89%. Ninguém nunca viu nada parecido. Então, eu gostaria de pedir especialmente ao Oz, porque você e eu nos conhecemos. Esse aqui é um sujeito muito duro. Ele é duro pra caramba. Então, se você puder liderar o grupo
e não vai ser fácil, você vai ter que entrar e vai ter que lutar. Se você fizer isso, pode conseguir em questão de semanas. Você pode ter os custos dos medicamentos despencando, certo? Então, vocês como grupo, eu tenho muita confiança. E se vocês não fizerem isso, vou demitir cada um de vocês. Boa sorte, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem dar conta? As empresas estão todas vindo. Tivemos algumas interações muito promissoras. Então me dê um pouco de tempo para ser um sujeito duro. Você vai fazer um ótimo trabalho, não tenho dúvida disso. Obrigado. Qualquer ajuda, estarei lá para ajudar vocês. Você mencionou algo que não havia sido discutido antes. As pessoas costumam falar sobre os preços dos medicamentos de forma isolada e separada. Mas quando você começa a ir para os países onde eles dão descontos, porque estão sendo pressionados lá, e você apoia essas empresas, eles enxergam um enorme potencial de crescimento. Até maior do que os números que você mencionou. Eles deveriam conseguir cobrar mais do que historicamente teriam tolerado, se tiverem o apoio do Zinon Merceau. O governo e você, e o secretário Kennedy está ciente de todas essas discussões. Eles estavam artificialmente baixos e altos. Estávamos altos, eles baixos. Não permitiremos isso. E eu acho que vocês vão conseguir lidar com isso com bastante facilidade. Mas a velocidade é importante porque podemos fazer isso imediatamente. Isso não leva 2 anos, 3 anos, não leva 1 mês. Então façam o melhor que puderem. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Bob. Concluímos, Bob. Pode prosseguir. Que noite, senhor. Presidente. Vamos todos aplaudir o presidente Trump. Obrigado. Ótimo.